Olá você ligado aqui no Rádio Praia FM, aqui nos estúdios Costa Norte. Quem vos fala é Paulo Ricardo, vindo aqui para apresentar mais um programa do Fabcast. Ao meu lado, como sempre, meu companheiro. Boa tarde, galerinha, tudo bom com vocês? Vamos lá, sexto ou quinto episódio? Cara, nossa, a gente já tá no quinto ou sexto já? Sexto, passou rápido. A gente tá voando isso aqui. Então já faz mais de um mês. Já. Olha, a gente tem que fazer mês aniversário aqui no programa também. Tem bolinho? Não sei, tem? Me pegou de surpresa. Já arruma um bolinho aí já. Passou rápido. Bom, hoje temos aqui com a gente... Duas convidadas muito especiais. Professora Paulinha Duarte, conhecida do Belegarde, da FAV. Essa tem história aqui, Bertioga. Que eu era aluno e não sabia. Falou uns podres dele aqui. Falando meus podres aqui. E a aluna Rebeca Anjos. Por favor, meninas, se apresentem. Olá, gente, tudo bem? Boas histórias, hein, Peterson? Vamos lá, gente. Bom, meu nome é Josefa Paula, mas muito conhecida como Paulinha. Eu trabalho na educação já há algum tempo, eu diria que uns 17 anos, né? Atuo na educação infantil no município. No estado, eu atuo na educação especial. Foi onde eu tive o prazer de conhecer as peripécias do Peterson. E na faculdade Bertioga, que eu já estou há 17 anos também. Então, tenho um período bom aí de história na área da educação. Agora eu vou deixar que a Rebeca se apresente também. Bom, meu nome é Rebeca. Eu sou aluna da Paulinha, sou do segundo Pedagogia, do segundo semestre. Hoje, atualmente, eu estou trabalhando em creche, na educação infantil também. Tem um ano e 3 meses, eu acho. 1 ano e 2 meses que eu tô na creche, assim, em contato direto com crianças, mas já desde pequena, né, tenho 6 irmãos, então sempre estive com criança. Começa em casa. O irmão mais velho. Tenho 6 irmãos. É a babá. Sou a segunda filha, a primeira mulher. Então a responsável foi Mas pra a mim. única também? A única Não, mulher ou não? são 3 meninas e 4 meninos. Ah, ok. Tá equilibrado. Tá até equilibrado. A paixão vem daí, então, da pedagogia? Olha. Começou aí? Não. Na verdade, eu acho que eu sempre gostei muito de criança, em especial de criança pequena, sempre gostei muito. Sempre gostei de cuidar dos meus irmãos quando eles eram nenéns. Mas eram meus irmãos, então a gente brigou bastante. Então, às vezes eu ficava, eu não quero mais ver criança na minha frente. Trancando a irmã no armário, falando que cuidou. Tem uma imagem daquele cara que pega um bebê e coloca um cesto de aqueles furados. Verdade, nossa. Em cima e fica lá jogando um videogame. Tô cuidando do meu irmão. Jesus. Não, mas sempre gostei muito de cuidar de criança. Sempre cuidei das minhas primas pequenas. Sempre cuidei das filhas das minhas amigas. E o interesse por pedagogia começou em 2023, mais ou menos, quando eu tava de babado de 2 filhas de uma amiga minha. E a minha outra amiga, aluna da Paulinha, também estava fazendo já pedagogia, se eu não me engano. Então eu sou rodeada por muitos professores. Legal. Né? Tenho muitas amigas professoras. E inclusive a professora do 5º ano acho que ela sempre estava ali, acho que é ela que é a responsável por isso. Maior incentivo. Aquela luz aqui. Eu sempre tive uma admiração muito grande por ela. Acho que assim, ela era minha musa. E aí eu falo, meu Deus, eu quero ser igual a ela. Referência. É importante, né? Sim. Pra se inspirar. Sim. E aí, ano passado, eu entrei na creche e eu ficava, meu Deus, terminei a escola, e agora? E agora, o que eu vou fazer? Aí consegui, aí eu falei, vamos. E hoje em dia é diferente, né? Antes era como é que era? Era técnico? Era o normal, superior, né? Ou magistério. O magistério. Isso que era técnico. Aí quem fazia magistério, deu um certo ano, você tinha que ter a faculdade, né? Isso, teve um período aí que você tinha que se organizar para isso. Mas assim, muita gente entrou em concursos públicos só com magistério. Sim. E não é direito garantido. Direito garantido. Aí depois, até pela questão da formação continuada, como propõe a LDB, aí a necessidade da pedagogia. Aí, ó, legal. A gente sempre traz uma aluna
começando agora e alguém já com muito tempo, Sim. para trazer essas diferentes visões de mundo, né? Isso. E as motivações também, que Sim. gerou cada uma, expectativas. No caso dela, o que levou ela a fazer o curso, o que ela tá achando do curso. E pra senhora, o mesmo estalo, qual foi o seu estalo? Falou assim, é Olha. essa profissão que eu quero seguir. Você se arrepende, não se arrepende? Pelo jeito não. Eu vou ama, falar, né? os históricos das entrevistas sempre começam com não era o que eu queria fazer, mas acabei me apaixonando. Até agora Não era o que eu ia fazer, mas meu nunca pai me teve um obrigou. que foi planejado, nunca teve um que foi realmente, não, eu queria ser isso. Então, acho que hoje eu vou fugir da regra. Aí, ó. Aí, ó, boa. maravilha. Hoje eu vou fugir da regra. Eu, desde criança, era a única coisa que eu queria fazer quando eu crescesse. A única profissão que me vinha em mente era ser professora. Né? Então, assim, eu desde muito criança, eu me via dando aula para as minhas primas, para os meus irmãos, porque eu sou irmã mais velha, né? Eu dava aula para boneca. Olha só. Né? Então, assim, e tinha que, assim, os primos tinham que ficar sentados ali, prestando atenção, aquela coisa toda. Uhum. Eu acompanhava as minhas tias, avós, em aulas no Mobral. Eu sou migrante do Nordeste, então lá tinha o Mobral. E, assim, eu ia todas as noites com elas para assistir aula. Então, eu basicamente fui alfabetizada no Mobral. E, assim, eu não me reconheço fazendo uma outra coisa, senão a docência. Então, é algo desde criança, né? E, assim, eu passei nos últimos meses aí por um processo de imersão nessas memórias por conta de um mestrado que eu iniciei. E, assim, fiz um trabalho que eu apresentei esses dias sobre memorial. Um memorial de uma docente. Então, eu precisei resgatar várias memórias da minha infância para documentar esse trabalho. E, assim, tá muito latente tudo isso, sabe? Então, eu não saberia fazer uma outra coisa que não fosse dar aula. Olha só. Então, E sobre o curso de pedagogia, ele é específico para dar aula para crianças? O que a pedagogia explora? O que eu aprendo? Quais são as aplicações que eu posso ter depois de formado? Tem essa dúvida também, nessa questão. Se é mais voltada ali mesmo para as crianças Sim. ou adolescentes, Porque né? eu já escutei, por exemplo, que pedagogia é literalmente você aprender a dar aula e que qualquer um que quer ser professor, mesmo que seja a gente queira fazer, por exemplo, a nossa carreira de professor de universidade de direito, a gente ter um curso de pedagogia também ajuda. Então, eu queria sim. Na só verdade, saber. assim, o curso de pedagogia ele é bem amplo e ele não fica restrito só à área da educação, eu digo, a sala de aula, né? O chão da escola. É lógico que, assim, a gente acaba dando mais ênfase nessa questão da docência em sala de aula pelo fato de a maioria dos professores que dão aula no curso de pedagogia serem professores. Né? Mas a pedagogia ela é bem ampla, a área de atuação. Você pode trabalhar com brinquedoteca hospitalar, você pode trabalhar na área empresarial, você pode trabalhar em editoras, criando material didático. Legal. Hoje em dia, fala-se muito sobre a questão da pedagogia jurídica, né? Que é uma área que está se reinventando, né? Então, assim, não é algo restrito só à sala de aula. Mas uma coisa que acho que é importante a gente dar ênfase, o pedagogo, ele é o único profissional que ele está, teoricamente, habilitado para substituir um professor de uma área específica. Então, por exemplo, o pedagogo, ele consegue substituir um professor de matemática, professor de química, na ausência o profissional da área, ele consegue substituir. Mas o professor de letras, matemática, história, ele não consegue substituir um pedagogo. Entendi. Os conteúdos, eles são bem específicos. Sim. Né? Quando a gente fala sobre a questão de o pedagogo ele ter uma maior desenvoltura para dar aula, é pela questão das técnicas que são trabalhadas dentro de sala de aula. A didática. A didática de um pedagogo é diferente da didática de um professor, de um especialista, por exemplo, em matemática, letras, enfim.
Por quê? Porque dentro da área da pedagogia, a gente trabalha com conteúdos que são conteúdos inerentes à faixa etária que a gente dá uma ênfase muito grande de desenvolvimento, que é as crianças de até 10 anos, que é crianças da educação infantil e fundamental 1, né? Aqui em Bertioga, os especialistas, eles atendem nas escolas públicas, né? É só no Fundamental 2, é do sexto ano ao ensino médio. Então, dentro do município, o pedagogo aqui em Bertioga, nas instituições públicas, eles trabalham da educação infantil ao 5º ano, que é o ensino fundamental 1. Né? Mas, assim, a pedagogia, ela dá um leque de possibilidades, né, para quem quer trabalhar com crianças, com jovens também. Eu acho que você tem uma abertura e um leque de conhecimentos, assim, muito, muito, muito amplos, né? Eu acho que isso é importante. Eu até falo dentro da sala de aula, eu falo, gente, a pedagogia, ela não te habilita só para dar aula, né? Você tem diversas outras opções. Dentro das minhas aulas, eu acabo dando mais ênfase na questão da sala de aula, porque é o chão que eu piso. Sim. Né? Mas eu trato outras questões, eu apresento outras áreas. Mas, assim, eu dou mais ênfase no chão da sala de aula, que é onde eu estou ali no dia a dia. Sim, mas é também a carreira mais comum também da área, né? A pedagogia, você fala a docência? Geralmente sim. Geralmente os alunos que cursam a pedagogia, eles acabam adentrando com mais facilidade na área da educação mesmo. E não é só para, no caso, pedagogia não seria só para dar aula para crianças? Não. Você pode, eu tenho, inclusive, algumas ex-alunas minhas que fizeram outras licenciaturas, mas ingressaram só com a pedagogia. Em escolas, começaram, de repente, como professoras substitutas, né? Depois começaram professoras auxiliares dentro até das escolas estaduais. E assim, fizeram outras licenciaturas e aí estão na área já há algum tempo. Não são. Né? E você, Rebeca? O que tá achando do curso? Como é que tá? E o que você quer fazer depois que completar? Olha, eu tava com medo quando eu entrei. Não menti, não. Mas tô gostando muito. Principalmente porque eu tive muita dificuldade no ensino médio. Eu sempre gostei muito de ir pra escola. Mas no ensino médio, no Fundamental 2, foi terrível. Pegou o ensino médio da pandemia? Ensino médio da pandemia. É fruto da pandemia. Não, meu Final primeiro e segundo médio foi na pandemia. Nossa, graças foi... às minhas poucas bagunças, eu saí um ano antes da pandemia. Pera, você terminou em que ano? 2019. 2019 você terminou o terceiro médio, e você? Terminei ano passado. No ano passado? Ensino médio. Terminei em 2022. Oxi. Terminei ano passado. 22. Foi quando Online, não foi? Ah, não, dos foi 22. online? Não, 22 os últimos Já 3 tinha meses. Eles já estavam semipresenciais. Porque a pandemia foi nos primórdios ali de 2020, né? Descoberto em dezembro de 2019. Aqui no Brasil estourou em março de 2020. E aí o lockdown foi até julho, agosto de 22. Porque eu terminei a escola, aí eu já entrei na faculdade. Aí entrou a pandemia. Aí eu fiz um ano ali eu fiz um semestre de direito e tranquei porque eu não consigo estudar online. Eu também. Mas é que na época dependeu do estado e do município que você fica. Teve município que liberou antes, teve estado que vai depender muito da sua cidade. Aqui em Bertioga foi para julho, agosto de 22, se não me engano, já estava liberado voltar. Que caiu justamente depois das férias, que em teoria a gente, né, por ser AD. Mas 15 dias de férias por causa da pandemia acabaram virando 2 anos. E aí a gente... E até é interessante a gente entrar nesse assunto também, porque, bem, a gente sabe que afetou muito a educação. Sim, nesses 2 anos. Sim. Aliás, mudou o mundo. Eu acho que assim, é isso que eu ia falar. A pandemia foi meio que um divisor de águas. Antes da pandemia e depois da pandemia. Né? Eu acho que... a educação ela foi afetada significativamente, né? Não tem como a gente não sinalizar isso, né? Por N situações. O futuro é EAD ou não? O futuro da educação acaba sendo EAD ou não? Eu penso que não, né? Eu acho que assim, muitas atividades elas tendem a acontecer de forma EAD. Sim. Eu acho que isso até é algo benéfico, a gente tem que validar, sim. Mas
eu acho que o chão da sala de aula, aquele professor ali, ele não... Ele tem que se reinventar. Sim. Isso é fato. Né? Ele tem que se reinventar até para que ele consiga acolher essa demanda de alunos que vem surgindo. Sim. Alunos que são totalmente tecnológicos, né? E ele precisa se reinventar, ele precisa se ressignificar, ele precisa buscar conhecimento para que ele consiga fazer um bom trabalho. Porque senão ele vai sofrer um pouco. E por mais que ele seja um excelente professor, talvez ele não dê conta com excelência se ele não usar essa tecnologia como uma ferramenta favorável dentro do processo educacional. Sim, porque a gente vê hoje inteligência artificial, a gente fala em EAD. Antes era só EAD, né? Sim. Agora estão falando de, não, pega ali a inteligência artificial e coloca ela para dar aula. Pega a foto ali do ser humano só para disfarçar, né? E parece que não, mas em 2 anos a gente foi de EAD para aula gravada. Não, o professor grava a aula e a gente usa todos os anos. Para vamos criar um professor de inteligência para dar. Então, já. em 2 anos. Gente, isso, se a gente for pensar em 2 anos, isso. Nossa, foi um boom muito grande. Eu me recordo, as aulas, elas se encerraram dia 17 de março de 2020. Na verdade, assim, nós recebemos um comunicado que nós tínhamos que, naquela semana de 13 a 17, nós tínhamos que orientar as famílias para ver como, para eles se organizarem, na verdade, né? Eu falo da educação infantil, que é a minha área de atuação. Então, eles precisavam as famílias se organizarem para ver como que ia ficar, com quem ia ficar as crianças, porque eu sou professora de creche na prefeitura. Uhum. E na faculdade, nós já estávamos recebendo alguns comunicados, né? De como nós iríamos nos organizar. E assim, gente, eu confesso, eu ofereci resistência em utilizar o FAB virtual. Olha só. Né? Ele já estava apto pra gente já. Sim, sim. Acho que pelo menos uns 3 anos, desde 2017. É isso que eu ia falar, que eu acho que em 2020, quando eu fiz, já tinha o FAB virtual. Já tinha. Só que não tinha aula online. Exatamente. Não tinha. Né? Então, assim, o professor Paulo, ele nas reuniões, ele falava, olha, é importante que vocês usem. E eu me fingia de morta. Porque aí quando veio a pandemia, não tinha jeito. Uhum. O Yuri, ele gravava vários tutoriais, assim, para ensinar como que a gente deveria proceder em relação a gravar aula, dar aula ao vivo, a questão do Zoom, as ferramentas do Zoom, aquilo tudo. Gente, eu me peguei, assim, na última semana de março. Eu chorando ali, de madrugada, eu com o celular na mão, do lado, assim, e eu vendo e ouvindo os tutoriais do Yuri, e eu tentando montar a dinâmica das minhas aulas. Então, assim, foi um processo difícil, né, na faculdade, principalmente para quem tinha um pouco mais de dificuldade, que era o meu caso. E na prefeitura, a questão de você elaborar aula para bebês na pandemia. Então, assim, nós precisávamos contar com as famílias para isso. Então, assim, eu sempre falo, gente, foi um divisor de águas. A pandemia. Pra criança, quando a gente vai falar porque criança, o ser humano, ele é um bicho muito social, né? Não tem. E detalhe, os bebês, a gente trabalha o máximo para que eles não fiquem nas telas. Sim. E como que eu ia propor uma aula para um bebê para que ele não usasse tela? Então, nós contávamos com os pais. Então, sempre nas minhas aulas eu falava, olha, esse vídeo é uma instrução. É uma instrução para que você realize essa atividade com o seu filho, com o meu aluno. Que o pai também estava exatamente, em casa, né? Alguns, né? Então, eu sempre falo, a pandemia foi um divisor de águas. Mas, a gente aprendeu muito também. Sim. Houve sim como a Rebeca falou, vocês falaram também, aquela questão das dificuldades, né? A questão da defasagem no processo de ensino-aprendizagem, que isso não tem como a gente negar. A gente ainda identifica muito isso, né? Com crianças do ensino fundamental 2, do ensino médio. A gente fala que são frutos da pandemia, mas
foi um cenário bem difícil. E a criança, ela precisa desse contato Sim. humano, precisa das brincadeiras. Dessas interações, Precisa exatamente. da interação, senão realmente afeta o desenvolvimento, né? Sim. Somente Na aprendizagem, na socialização, porque a criança ela precisa de movimento, né? A criança ela aprende dessa forma. Tem energia para gastar. Tem energia para gastar, exatamente. E sem para. contar que o tempo de concentração, né? Até como o Peterson colocou, né? Ele falou, olha, eu não consegui me adaptar ao ensino remoto, ao EAD, né? E assim como ele trouxe isso lá no contexto já da educação, do ensino superior. Sim. Imagina isso no ensino médio, ou no ensino fundamental, na educação infantil. Aquela criança que ela precisa correr, ela necessita disso, de gastar energia. Sim. E tem que ficar confinado em casa. É difícil. Eu tenho uma familiar que está fazendo pedagogia e ela já está nos eu acho que ela está fazendo acompanhamento. Ela tem que fazer. Ela acompanha uma criança no exercício e ela faz um relatório daquilo. É um estágio, não? Ela faz um estágio numa escola, ela faz estágio numa escola, não vou lembrar se é público ou privado, mas aí ela pega a criança e ela, faz a tarefa de casa com a criança, faz brincadeira e ela faz um relatório daquilo. E aí ela me entregou o relatório para eu ler. E é muito legal que ela fala, quando chegou no exercício de português, a reação dela foi tal, ela fez, sabe? Uhum. Quando chegou em matemática, ela começou a procrastinar, começou a enrolar. Aí quando eu falei pra gente desenhar, ela falou, desenhou, aí começou a desenhar, eu falei pra ela desenhar o que ela quiser, ela desenhou a casa. Mas aí isso que me pegou, como que ela chama a casa? Ela chama a casa de casa ou casinha? Aí ela desenhou a mãe dela, como que ela chama a mãe dela? Ela chama a mãe dela pelo nome, chama de mamãe, chama de mãe? Como é que é esse acompanhamento online? Então como. Tudo isso. Você não consegue observar essas nuances. E assim, gente, eu conversando com as minhas colegas que trabalham no ensino fundamental 1, especificamente no 1º e 2º ano. Imagina, criança na fase de alfabetização. Entendeu? Né? Então, assim, por mais que de repente a família ela consiga participar ali junto, eu acho que houve um prejuízo pedagógico, sim. E assim, por isso que tem essas propostas de recomposição de estudos aí para minimizar isso que eu ia perguntar agora, se está tendo algum meio de recuperação para esses alunos que não perdidos. A recomposição das aprendizagens, tem sim. Ela se intensificou, né, no pós-pandemia, mas assim, isso já era algo que já era feito, né, mas assim, depois da pandemia isso acabou se intensificando um pouco mais. Até para que essa criança, ou esse adolescente, ele consiga avançar com um pouco mais de qualidade, né? Porque a defasagem... E o futuro não dá. O EAD, ele pode ajudar em alguns casos, né? Para quem mora fora, ou para quem... quero muito fazer a FAB, mas eu não consigo porque eu não sou daqui. Sim. A FAB tem algum curso integral? EAD virtual, EAD não. A gente tem algumas aulas EADs. A gente, por exemplo, tem uma aula por semana que é EAD, mas não tem um curso direto EAD, não. Não, mas acho que isso já é da a própria escolha mesmo da faculdade. A proposta é ser a proposta é que seja presencial. Inclusive tá até nas propagandas até da FAB, tá não, ensino presencial, sem EAD, nem nada. E o futuro não dá para ser EAD, né? O EAD tá aí como um facilitador, mas não tá para ser a totalidade, né? Então, até porque, Henrique, quando a gente fala sobre a questão dos ritmos e estilos de aprendizagens, né, a gente tem que levar em consideração que algumas pessoas não se identificam e não adianta. Sim. Não adianta. Eu não me identifico. Outras pessoas têm um pouco mais de facilidade, eles são disciplinados, então eles conseguem até, se esforçam para isso, mas tem gente que não consegue eu ficar... sou bem disciplinado. O professor tá falando aqui no EAD comigo, passando o jogo do Palmeiras ali. Palmeirense mesmo. É palmeirense, né? Palmeirense ali, eu vou estar assim, ó. Não dá. Aí o telefone toca, aí é um barulho na cozinha. Eu desligava e começava a ler. Eu vou levantar pra ver o que minha mãe tá cozinhando. Aí não dá. O meu eu dormia, ou eu ficava lendo. Nossa, na pandemia eu acho que eu li horrores. Tipo assim, livro atrás de livro. Então eu ficava... Eu queria ter feito isso. Eu não aprendo, não consigo. Minha mãe queria que eu fizesse a faculdade EAD, mas eu falei, não dá. E eu tava numa dificuldade porque... Eu não sei se foi depois da pandemia, mas eu não conseguia sair de casa. Não conseguia interagir.
E aí depois eu comecei, aí minha mãe, ai, faz EAD. Eu falei, não vou. Agora que eu tô saindo, falei, não, vou fazer presencial. Mas assim, nem tchum. A gente já tá, como a gente comentou no primeiro programa, no início do programa, a gente tá no 5º ou 6º episódio. Ô, Fantasma, essa... é 5º ou 6º episódio ou 7º? Enfim, já se passou muitos episódios, mas é o segundo episódio que a gente fala abertamente sobre como a pandemia afetou, porque é o primeiro, obviamente, a gente ia comentar, porque foi psicologia, a gente trouxe uma psicóloga, então a gente comentou sobre a pandemia. Sim. E agora a segunda vez, a gente, pra ver que são 2 áreas que realmente a pandemia, porque a gente trouxe o Alessandro, do advocacia, a gente não chegou a comentar de pandemia, a administração, nem o biólogo, a gente não chegou a falar. Acho que a pandemia não chegou a atingir a vida marinha não, né? Acho que não. Acho que o Covid não chegou nos golfinhos, não. Esse cara foi feliz. As tartarugas de máscara, não, eu não vi nenhuma. Mas... Que bom, né? Que bom. Mas pra ver como, então, justamente aí a gente falar abertamente sobre a pandemia, pra ver como foi uma área afetada pela pandemia. Sim. Como a gente viu casos extremos das pessoas, não, agora o futuro vai ser isso, o Fabcast número 6, é isso. Então estamos no 6º, mais de um mês, aí, 1 mês e meio. E, enfim, só dando esse ponto mesmo, porque é interessante ver como é uma área muito afetada por isso. E o depois da pandemia, teve alguma diferença grande? Falou, não, isso daqui depois da pandemia mudou, não é mais como era antigamente? Deu algum método, alguma coisa? Mudou. Ou depois que voltou da pandemia, voltou como era antes? Não. Nada voltou como era antes, pelo menos na minha concepção. Eu percebi isso com um pouco mais de intensidade na faculdade. Né? O tempo de concentração dos alunos reduziu-se bastante. A insegurança, até porque quando nós estávamos totalmente no remoto, eles tinham muito mais facilidade de acesso a outras ferramentas ali para realizar algumas tarefas, algumas atividades. Sim. Então isso ficou muito solto. Por mais que nós, professores, assim, por mais que a gente tenha tentado buscar as melhores metodologias para acessá-los, houve alguns que acabaram se dispersando ali. Então, quando a gente voltou, a gente percebeu isso. Muita insegurança, né, por parte dos alunos na realização das atividades, dificuldade de concentração, né? Dificuldade de coisas simples, apresentar compartilhar com os colegas algumas situações, né? Por quê? Você tem dificuldade de concentração? Não, assim, falo por mim. Se eu pegar o celular 2 segundos e virar pro lado, acabou. Mas assim, como eu falei, essa coisa de EAD, eu sempre aprendi melhor aqui, escutando. Eu não anoto nada, eu sou aluna que eu não anoto nada. Não sei se você reparou, eu não anoto nada na tua aula. Nada. Eu levo... Não, de ninguém. Não, da aula de ninguém. Não consigo, já tentei. Quando eu entrei, eu falei, não, vou ser uma nova pessoa. Vou anotar. Mas tamo junto, nem caderno eu levo. Não, nem caneta, eu preciso escutar aqui, ó. Escutar, chega na hora das provas, eu falo, é isso, né? É isso. Aí eu fico lembrando da Paulinha falando assim... Aí, a Covid acelerou mudanças e novos desafios à pedagogia, redefinindo práticas e prioridades educacionais. As alterações mais significativas incluem a maior integração de tecnologias, a necessidade de metodologias ativas e o fortalecimento do foco no bem-estar socioemocional dos alunos. O terceiro aqui nós temos o foco nas habilidades socioemocionais, temos o bem-estar emocional. O isolamento e o estresse da pandemia trouxeram à tona a necessidade de a escola e a pedagogia cuidarem do bem-estar emocional e das relações dos alunos, além do ensino formal. Exatamente. Né? Acho que é tudo isso resume tudo que a gente estava falando anteriormente. E você falou da concentração para ver, você vê como as áreas, elas, nos detalhes elas se encontram. Eu sou do marketing. E algo que a gente vê na criação do conteúdo, a gente falava muito há 3, 4 anos atrás, o seu vídeo tem que ser interessante nos primeiros 10 segundos. Nos últimos 3 anos, o seu vídeo tem que ser interessante nos primeiros 5 segundos. Esse ano já o seu vídeo tem que ser interessante nos primeiros 3 segundos. Agora tem que ser na capa. Então, tem que ser na capa. Agora tem que ser na capa. A capa tem que te prender. E antes você tinha um vídeo legal. Aí hoje, eu tô dando só um exemplo, só pra complementar o que você falou.
Hoje a gente tem que colocar o vídeo da pessoa falando, tem que colocar legenda, tem que colocar efeito sonoro, tem que colocar alguém cortando sabão embaixo pra pessoa... E aí você tem que colocar várias coisas no vídeo que, sei lá, a gente tá falando sobre um assunto importante, mas tem que ter tudo isso em volta pra pessoa se prender naquele vídeo nos primeiros 3 segundos. Porque depois não é garantido que ela vai ficar. Se dispersa. A concentração das pessoas hoje tá afetada, né? E principalmente dos alunos, que Não, a minha... Educação. Eu já fico assim, ó. Antes da pandemia, eu sempre fui aluna que falava demais. E continua. Obrigada. Sempre. Eu fui aluna assim, não adiantava me mudar de lugar. Nossa, a professora Não já foi à mudou toa. várias vezes. Um abraço pro professor Marcelo, me deu uma bronca ontem que eu falei pra caramba lá na aula dele. Não adianta. Não adianta. Falava assim, as professoras falavam assim, vamos ter que fazer um mapa de sala, separa a Rebeca de todo mundo. Aí eu lembro até hoje, no 6º ano, que a vice-diretora chegou na sala. E aí, professora? Mudei todo mundo, mas a Rebeca não adianta, que ela tá falando até com a parede, eu tava falando com todo... Eu falava com o meu grupo que tava do outro lado da sala e com a galera que tava ali que eu nunca... Começava a se comunicar. Então eu sempre falei muito. Então, depois da pandemia, uma coisa que afetou muito, os meus livros estão tudo no celular, a maioria. Então, eu tô aqui, ó. Acabou. Tô entediada, ó. Acabou. Aí eu perdi muita concentração. Depois da pandemia pra usar foi... isso pra você ser uma futura palestrante... E serve muito bem pra quem quer ser professora, falar. Me ajuda muito nos trabalhos, que muita gente fala assim, nossa, você fala muito bem, cara, que deve ter estudado muito seminário. Eu falo, hã? Eu li o tema em 5 minutos, eu finjo que eu sei, desenrolo e pronto. Coloca os outros pra fazer a parte Não, é quase... Eu vou olhar e vou falar. Eu ponho minha amiga pra fazer slide, aí eu falo, gente... Quase... Aí ele coloca... É pra mim? É pra ela. Não, mas eu aprendo. Eu olho 5 minutos antes, mas eu aprendo. Mas é quase o poder do protagonista, né? Ô, Fantasma, fala aí, eu falei isso na última prova, não foi? Eu olhei todo o conteúdo e falei que sabia tudo. É verdade. Não sei tudo Só não. que o que aconteceu? Aí, Eu sei tudo não. E é interessante porque toda e qualquer profissão no mundo passou por um professor e passou por um pedagogo, né? Sim. Então, se você na sua faculdade você não tem alguém formado em pedagogia que te deu aula, você teve que passar pelo seu ensino médio. Se não foi ensino médio, foi fundamental. Se foi fundamental, foi educação infantil. Foi educação infantil. Então, todo mundo passou por um professor. Sim. Todo mundo passou por um profissional da pedagogia. Para ver como que é importante, né, essa área e como a gente tem que dar mais valor para ela, né? Infelizmente, a gente sabe que algumas pessoas não valorizam como deveria, mas... São profissões que não tem como não existir. Não existir, exato. Não tem como não existir um médico, não tem como não existir uma professora, não tem como... Diversas profissões que tem que estar ali na raiz. De alguma forma vai passar por alguém, entendeu? Eu não fazia ideia da profundidade da pedagogia. Nossa, eu achava que era assim... Começou a ver os filósofos no primeiro semestre. Eu falei, o que é isso? Já... Eu falei, oxi! Paulinha conhece o nosso querido professor vieram com um tal de Piaget pra cima de mim. Eu falei, que isso? Eu falei, oi? Então. Nossa, de lei, eu não fazia ideia. Sim. E a Paulinha tava dando aula, acho que foi essa semana, e ela falou uma coisa que é muito interessante, né? Que é necessário a criança passar pela educação infantil, porque o que ela aprende na educação infantil, talvez ela nem lembre. Ela não vai lembrar, porque é bebê, né? Criança. Mas o que ela aprende na educação infantil, lá na frente, vai moldar ela. Sim, afeta. Afeta ela. Vai né? ressignificar o que ela aprendeu na educação infantil, alguma habilidade, alguma coisa. Então, o professor de educação infantil, a parte triste é que ele não é lembrado. Eu falei isso em sala. Eu lembro das minhas professoras da educação infantil, eu lembro do rosto. Nossa, eu olho para meus bebês, quando eu olho para meus bebês eu falo, eu lembro dos vocês rostos. não vão lembrar de mim, eu quero chorar. Mas um pedacinho da gente, a gente vai deixar alguma coisa neles. Eu comentei na sala, né? Foi na última aula. Foi na última aula. Eu falei assim, a minha profissão na prefeitura ela é um tanto quanto ingrata, porque eu trabalho em creche, sou com crianças de até 3 anos. E assim, às vezes a gente termina o ano, dezembro, de repente os alunos da escola que eu trabalho, eles, quando eles migram para o ensino, para pré-escola, é para uma escola ao lado. E eles precisam passar, às vezes, obrigatoriamente, né? Na frente da creche. Uhum. E às vezes eu vou acompanhando o crescimento deles, os pais estão passando, e eu falo, a gente se cumprimenta,
Daí ela fala, os pais falam, fala com ela. Você não lembra mais dela? Aí Nossa. eles fazem assim, eu falo, E é um impacto gigantesco, né, que Eu você tem passei na vida. por algumas professoras, né, na época do... Ah, meu pai. Paulo de Paula, meu pai. ai, a Dalvinha, Boa tarde, beijos. Aqui, ó. Boa tarde a todos, Deus abençoe, bom programa. Obrigado, pai, Deus abençoe o senhor também. Temos aqui Dalvanete Costa, prof. Paula, que bom ouvir seus ensinamentos. Olha só. Trabalha Obrigado, comigo, Dalvanete. parceirona. Muito obrigado. Então, quando eu saí ali, eu estudei um tempo no Caibura. Aí, hoje, ou se não me engano, o nome da professora é Raquel. O nome eu lembro. Se eu ver ela, eu não vou lembrar. Porque lá eu fiz a pré-escola. Caibura. No Caibura, isso. Quando eu saí do Eu sei, eu conheço a sua professora. Ela era... Isso. Raquel Ostrovska. Não lembro o sobrenome dela. Eu lembro do Raquel. Se estiver vendo a gente aí, apareça abraço, aqui, por Raquel. gentileza, e um abraço. Saí de lá, eu fui pro Dino Bueno. No Dino Bueno tinha a Cidinha, que Conheço. hoje eu acho que ela é do Viver Aprendendo ali, né? Na rua da prefeitura. Também não consegui esquecer a carinha dela. Um abraço, professora Cidinha. E quando eu fui pro Belegard, aí a gente tinha a nossa querida Dadá. Dadá. Aonde eu vejo a Dadá, não tem como, eu saio correndo e dou um abraço nela. A Cássia é outra. A Cássia, Cássia, eu posso ver a Cássia, eu dou um grito, não importa com quem ela tá. Cássia doida! Gente, é assim, olha só, eu estudei no Belegard. Eu não terminei o ensino médio no Belegard. Eu estudei no Belegard até o 2º ano. E eu terminei o ensino médio no Caruara, né? E assim, eu também fui aluna da FAB. Olha, voltei como professora pra FAB e voltei como professora pro Belegard. A FAB faz muito isso, né? É, A FAB forma muitos professores. então, eu voltei pro Belegard como professora e, assim, foi um orgulho imenso eu voltar e trabalhar junto com a Silvia. E eu não conseguia chamar a Silvia de... tipo, ai, oi Silvia, bom dia. Era Não, professora. oi, professora. Ela, para, que você agora, quando eu trabalho. Ai, professora, eu não consigo. E ela, para. Então, assim, eu voltei pro Belegard e, assim, foi uma alegria enorme encontrar a Silvia. A Dadá, quando eu cheguei, a Dadá tava lá ainda, É né? maravilhosa. Maravilhosa. E quando a gente pra observar tudo isso, a gente... não tem como a gente não buscar nas nossas memórias as nossas referências enquanto professores, né? Eu tive alguns professores que eu carrego no meu coração. Eu tenho um professor de matemática que, quando eu vou visitar a minha avó no Nordeste, eu vou na casa dele. Olha só. Né? Eu falo, professor, que saudade. E assim, quando eu falei pra ele, professor, eu terminei a pedagogia e eu estou dando aula numa faculdade na cidade onde eu moro. O olhinho dele Olha só, brilhava. era isso que eu ia perguntar pra senhora. Deve ser maravilhoso Brilhava. a satisfação de vocês Sim. quando um aluno chega e fala assim, professora, tô seguindo tal profissão, porque a senhora comentou comigo uma vez, ou porque passou pelo seu ensino, ou você foi a inspiração Sim. dela, sem até mesmo você saber Aham, que era a inspiração exatamente. daquela pessoa, que nem no seu Exatamente. caso, vocês inspiravam em alguém. A minha professora. Ela sabe? Você chegou Ela a falar sabe. pra ela? Mas muitos Ela alunos quase chorou. nunca nem falou. Aham. Sim, ela... Eu lembro quando eu entrei no 5º ano, até o 4º eu era uma aluna muito... Como eu explico? Eu era muito tímida, eu tinha muito medo de falar, medo de tudo. E quando eu fui mudar pro 5º, na lógica eu era 4º A, então eu ia pro 4º A também. E eu sabia que eu era professora, eu fiquei, ai, graças a Deus ela é boazinha. Porque a do 5º B era... Nossa, eu morria de medo. Quando eu entrei no 5º A, falaram assim, fofa, você não é dessa sala. Separaram todo mundo. Eu falei, eu não acredito que eu saí dessa sala dessa professora. Que eu tinha muito medo dela. Ela andava assim, ela é loira. Beijo, professora Kelly. Te amo. Ela andava assim, ó. Eu falei, caraca, não acredito. Deu 2 meses. Eu virei outra Tava pessoa. morrendo de amor pela professora. Nossa! Até hoje, desde que eu entrei no 6º ano, eu vou lá, bato lá na escola. Eu chego, opa, tudo bem? Kelly tá aí? Aí eles já fazem assim, ó. Você de novo? Eu falo, eu de novo. Vim aqui perturbar. Eu encontrei ela numa quermesse, na festa junina. Olha só. Falei, professora. E ela me ajudou muito pra terminar o ensino médio, porque foi muito difícil. Muito, muito difícil. Quando eu falei que terminei, que comecei a fazer pedagogia, ela deu um grito no meio da rua. E tinha outra professora de educação física, a professora Adriana.
Te amo também. Adriana Leal? A própria! Fofa! Ai, ela é Amo a demais, Adriana. ela é demais. Quando eu fui na escola falar pra ela, sério, ela, vem aqui. Deu a mão pra mim, saiu me levando a escola inteira, falando pra todos os professores. Inclusive a professora do primeiro ano, que eu jurava que não lembrava de mim, tava lá. Olha só. Aí ela, Andréia, vem aqui. Você reconhece esse rosto? Ela, eu lembro desse rosto. Eu falei, meu Deus. Tá fazendo pedagogia! Aí, ó. Nossa, eu quase chorei junto com elas. Porque foi gratificante pra mim também ter conseguido passar. Espero terminar. Eu vou terminar. Eu vou. Eu Sim. falei quarta-feira a gente tava fazendo uns 2 trabalhos pra entregar. E aí uma menina falou assim, ai, por que eu fui inventar? Eu falei, eu vou desistir? Aqui não. E qual que era a sua matéria favorita na faculdade? Qual que é a sua matéria hoje favorita? Hoje? Porque eu não sei como é que é direito, a gente tem lá, direito civil, então. tributário, é tudo direito alguma coisa. Hoje, sim. Não é puxando o saco, mas é de educação infantil. A dela. Ela terá outras disciplinas que vão cativar o coraçãozinho dela. Puxando pro lado do direito, mas todo mundo fala que gosta de direito penal. Não, mas é porque a matéria dela é onde eu trabalho hoje. Então, tudo que ela fala, eu chego no dia seguinte assim pra minhas crianças. É o seguinte, galera. Aprendi um negocinho novo. Vou colocar em prática. Vamos testar nessas crianças aqui. As cobaias. Faço isso. Cobaia não, tem um nome mais bonitinho pra isso. Mas no outro dia o professor não deu muito certo não. As crianças não parou de chorar. É tipo isso, é assim mesmo. Bom, na faculdade, assim, eu já sabia o que eu queria. Então, assim, pra mim foi muito tranquilo. Quando eu ingressei na pedagogia, eu já sabia o meu tema de conclusão de curso. Olha só. Caraca. Eu tava focada. Assim, eu tenho... como eu comentei com vocês anteriormente, no estado eu sou professora de AE, de atendimento educacional especializado. E é uma área que, assim, que eu amo de paixão, né? Eu tenho uma filha que ela tem deficiência, ela é surda, severa, profunda, bilateral. Eu tenho um irmão que tem síndrome de Down. E eu falo assim, eu não escolhi educação especial. A educação especial que me escolheu, né? Então, quando eu comecei a pedagogia, a minha filha estava com uns 8 anos, mais ou menos. Uns 10 anos. Uns 10 anos. E eu já sabia o que eu queria. Eu estava focada todas as disciplinas que fossem trabalhar a educação especial como eixo, assim. Então, eu fui focada na educação especial. Isso. Né? Apesar de uma coisa eu tinha certeza, eu não quero trabalhar com os adolescentes. Desde o primeiro dia. Eu também não. Ela não sabe que perdeu, porque eu era uma bênção. Desde o primeiro dia eu falava, não quero os adolescentes, eu quero trabalhar com primeiro ano, segundo ano. Educação infantil também não era o meu foco principal. Eu falava, não, eu queria muita criança chorando, não vai rolar. Mas assim, no estágio, eu me apaixonei pela educação infantil. E aí, consequentemente, depois eu fui me aperfeiçoando em alguns cursos na área de educação especial. E assim, me apaixonei também. Eu trabalhei algum tempo no NASCE, trabalhei um tempo no CE, que é o Centro de Educação Especializado aqui no município de Bertioga. Saí do CE para assumir o concurso no estado de professor de sala de recursos, né? Então, assim, eu estava muito focada. Desde o primeiro dia eu sabia o que eu queria, né? Então, para mim foi tranquilo. Mas eu sabia da minha responsabilidade diante das outras disciplinas. Se vocês me perguntarem qual foi a disciplina que teve mais dificuldade, eu vou saber falar com muita tranquilidade. Estatística. Eu ia falar matemática. Estatística. Mas entra também. Estatística. Né? Foi a disciplina que eu tive... Fala pra você. Pode terminar seu raciocínio, aí a gente já lê. Pode terminar. Então, assim, a estatística, ela me fez quebrar um pouquinho a cabeça, né? Sofri um pouquinho, mas, assim, deu pra me livrar dela com certa tranquilidade. Temos aqui uma pergunta da Isabel Gomes aqui pra Rebeca. Rebeca, o que mais te inspira na pedagogia? Obrigada, mãe. Você é maravilhosa. O que mais inspira na pedagogia? Ou ela é uma das minhas irmãs. Não sei qual que tá aí falando. Que
mais me inspira na pedagogia hoje? Nossa, pergunta difícil, credo. Calma, deixa eu pensar, porque isso é muita coisa. Porque aqui no direito a gente tem algumas coisas, né? A gente pode falar que é o senso de justiça que a gente quer trazer pra cidade. Ou a gente fala dinheiro. Ou a gente fala dinheiro. Na pedagogia, definitivamente não é dinheiro. Definitivamente não é aqui dinheiro. no direito a gente tem essas duas opções, né? Ou é o senso de justiça. Você quer ser o Batman 2 vezes. 2 vezes. Ou você é o Batman ou você é o Bruce Wayne. Olha, vou falar o que eu falei. Esses dias eu gravei um stories falando que na terça-feira 2 professores de fora foram dar uma aula pra gente sobre educação especial. E um deles é professor de alfabetização. E ele falava que como pro professor, existe conquistas com os alunos, né? Que são pequenas coisas que para pessoas de fora não é nada. Mas que pro professor que tá ali todo dia é uma coisa. E eu tive isso essa semana, né? Eu acho que isso hoje pra mim nossa, eu fiquei brilhando. Uma das minhas nenéns, ela era muito difícil pra comer. Ela fez 1 ano agora. Muito difícil, nossa senhora. Já peguei vários nenéns que tem dificuldade pra comer, é normal. Só que ela no começo, ela não queria dormir, ela só chorava. E pra comer, assim, tanto é que a mãe dela levou pra creche pra ela poder comer na creche, porque em casa ela não comia. Nossa. Era só peito. Eu falei, aqui não, você vai comer. E demorou, porque ela chorava muito. Ela via colher e ela chorava. Ela chorava. Eu falava assim, pra dar comida pra ela tem que estar equipado. Ela sentar. Aí eu tinha que cantar, pular, girar, fazer avião, fazer helicóptero, tudo. Jogar o cabelo. Né? Tinha que fazer tudo. Porque. E assim, o problema dela era com a colher. Que a comida entrou na boca, ela respirava e comia. Aí, essa semana. E ela comia muito pouco. Aí, essa semana, do nada, fui dar comida pra ela. Ela comeu. Sem choro? Sem choro. Comeu muito. Tanto é que todo mundo parou assim. Eu olhei pra minha patroa e falei, silêncio. Para tudo. Aí ela ia comer. Eu falei, não comemora. Espera ela terminar de comer. Deixa ela terminar. Comemora. Deixa ela ir. Ela brincando. E ela se mexe muito. Brincava e comia. Falei, caramba. Eu contei pra mãe dela e a mãe dela ficou assim, ó. Aí eu falei, caraca. Mas eu falei, pode ser só um dia. A semana inteira. Quando ela comeu hoje, que ela fechou e comeu hoje uma semana, eu falei, caraca, gente, eu não acredito. Felicidade. Demorou. Mas ela conseguiu. Essas pequenas vitórias. Pra mim, nossa, eu tava quase soltando fogos. Falei, meu Deus, poder ver, assim, eles evoluir nas pequenas coisinhas, sabe? Progresso. E ver que eu tava ali pra ajudar. Difícil, sem saber de nada. Então você pretende ficar na infantil mesmo, né? Olha, eu não trabalhei ainda com criança grande. Eu tenho medo das crianças grandes. Muito medo. Porque adolescentes. Morro de medo. Porque as crianças de hoje em dia não são como as crianças que eram da minha idade. Eu vejo, quando eu vejo uma criança de 6 anos, 7 anos falando, uma criança de 10 anos, eu fico em choque. Eu vejo pela molecada lá do meu bairro, lá, cada eu fico assim. Quantos anos você tem? 8, 6? Eu fico chocada. Porque são crianças com a mente que estão lá na frente. Mas com umas coisas que eu fico assim, meu Deus. Às vezes não estou preparada. Não estou preparada pra vir me peitar. Eu vou ceder, eu não sei. Mas eu ainda não estive numa sala de aula pro Fundo 1 ainda. Pode ser que eu... Daí a importância do estágio, né? Eu ia perguntar a importância do estágio. O estágio obrigatório. Eles começam o estágio a partir do 5º semestre. Então, eles começam cumprindo pela educação infantil. Então, são 60 horas na educação infantil, de 0 a 3. 60 horas na etapa de 4 e 5 anos, que já ia pré-escola. Aí eles vão pro primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Fecham com a EJA, Educação de Jovens e Adultos, e a gestão. Tanto a gestão na educação infantil quanto no ensino fundamental. No estágio, ela só assiste a aula ali ou ela dá uma aula O ali? estágio, ele é de observação, mas os professores, eles sempre convidam os alunos para auxiliar nas atividades, então eles têm possibilidade de experienciar isso. Meu antigo professor de física, um abraço, Josuel, eu lembro que ele ficou quase um ano, não chegou a ser um ano, mas ficou quase um ano junto com... A gente tinha um professor de física, que era o Kleber, um abraço, Kleber, também.
tá no Sul agora. E aí ele ficou quase um ano acompanhando esse professor. E de vez em quando ele falava, ó, pega o livro, dá essa aula aí que eu vou sair pra fazer alguma coisa. E ele saía e ele falava, e ele era meio travado assim, eu lembro do José, ele era meio travado assim pra falar, e ele falava, e aí ele olhava pra ver que o pessoal tava... Aí ele falava mais um pouco, ele olhava, aí todo mundo falou, mas esse cara ele tá muito travado. Isso aí é pra pegar mais a dinâmica mesmo. E aí ele sumiu. Sumiu durante uns 6 meses, e depois ele chegou e falou, então, o Kleber vai sair, que ele vai pra outro estado, e quem vai ficar é aquele rapaz que vocês viram lá na sala, lá, José. Aí ele começou a dar aula, mas aí era outra pessoa agora. Era tipo, na aula dele já tava todo, não sei o que aconteceu nesse meio tempo aí, mas ele já voltou sabendo mas tudo. Mas o início, assim, eu sempre falo sobre a questão da criação da identidade docente. Ninguém cria identidade docente de uma semana para outra. De um mês para o outro, de um ano para o outro. Não, é algo que demora. Então, assim, aquela questão da insegurança. Cada um tem um método também de ensinar. Não, né? E na verdade eu vou mais além. A gente tem que saber vários métodos, porque as salas são heterogêneas. Então, se eu tenho dentro da minha sala, se eu trabalho só o método, eu posso atingir só um número X de alunos. E os outros? Então, eu tenho que diversificar os métodos, as metodologias, para que eu consiga atingir o maior número de alunos. Eu, pessoalmente, quando eu tô explicando alguma coisa para alguém, eu trabalho muito com analogia e exemplo. Eu percebo, e já comentaram comigo, falou, você trabalha muito com analogia. Toda hora que você tá explicando alguma coisa, você faz alguma analogia com outra coisa, ou senão você acaba dando um exemplo hipotético para ensinar. Já me falaram isso mais de uma vez. Então, se futuros alunos, se eu faço muita analogia... Saiba que foi dele, não, se Deus quiser, um dia eu tô dando aula. Eu confesso que essa parte me assusta. Quando os professores começam a falar sobre, né, eu fico imaginando, meu Deus, como, porque pra mim era só chegar lá, passar uma lição, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu falei, caraca, como que eu vou dominar uma sala com 30 alunos, eu preciso dar atenção para os 30 de maneiras diferentes, eu preciso de criatividade. Meu Deus, eu não sei se eu tenho tudo isso. Vai ter aluno que vai precisar de mais atenção do que o outro. Vai! Aquele meme do... se você se formar em pedagogia, 2 coisas poderão acontecer. Se você for dar aula, tudo bem. Se você for... 2 coisas podem acontecer. É verdade. Não, realmente. Mas é que a gente cria nosso método de ensino e às vezes vai ter aluno que não vai se identificar com aquele método, aí você vai ter que mudar... Porque o resultado da sala fala muito mais sobre o professor do que sobre a sala, né? Na maioria das vezes, né? Sim. Eu lembro que meus professores falavam, olha, se vocês saírem daqui... Muitos professores, se vocês saírem daqui e, sei lá, mais da metade ficar reprovado, não quer dizer que a sala é ruim, quer dizer que eu que você não tô falhando, entendeu? E eu lembro de muitos... Eu estudei... Minha vida toda eu estudei no particular. Então eu sei que a experiência que eu tive com o ensino, eu sei que é uma experiência que não é todo mundo que tem. Sim. Minha vida toda foi no particular. Na mesma escola. E ainda tive esse privilégio. Dos 3 aos 18 anos na mesma escola, com as mesmas pessoas, os mesmos alunos e sempre particular. Então, eu sei que tem esse diferencial, tive esse privilégio. E eu lembro que os professores, eles eram bem nesse nível de, tipo, pegar na mão, falar, olha, vamos lá. Me explica essa nota. Por que você tirou 5? Porque eu não sabia a matéria. Por que você não sabe a matéria? Me explica, você tá toda hora prestando atenção, você anota tudo que eu falo, por que você tirou um 5 aqui? E aí eu lembro que eu já tive umas conversas assim, mas enfim, eu já tive umas conversas assim toda hora. Biologia, cara, a matéria que eu mais detestava na escola era biologia, era a que eu mais detestava. Biologia é tão legal. Não, primeiro primeiro convidado foi o biólogo, foi pra pirraçar. Um abraço pro Nada Roberto. pessoal, Pô, biologia é tão legal. Nossa, eu não gosto, era a única que eu não gostava. Quase que eu virei bióloga. Eu só fiquei de recuperação uma vez na minha vida. Uma vez que eu fiquei de recuperação no último bimestre do último bimestre do terceiro ensino médio. Eu tava doido pra terminar a minha carreira escolar sem uma recuperação. Fiquei em biologia. Um abraço pra professora Roberta. Eu acho que uma vez eu não fiquei de recuperação. Eu tava com o joelho machucado e não podia jogar bola. Aí eu não bolava aula pra ir pra quadra. Era obrigada a estudar. Eu tava com o pé machucado. Nossa, não cara, deu. mas não Graças a gostava. Deus eu nunca fiquei.
Amém. Nossa. Então, a conversa tá muito legal, a conversa tá sensacional. Acho que destrinchou muito bem. A gente nem chegou a usar. A gente tem umas perguntas coringa aqui pra usar quando o papo tá esfriando, a gente nem chegou a usar. Isso é muito bom. Isso aqui tá maravilhoso, mas a gente tem horário e a gente tem que encerrar o programa, né? Mas antes nós temos tem um aviso. o evento Dia das Crianças, é isso que a Fabi vai fazer? Vocês estão fazendo? É isso mesmo, gente. O evento do Dia das Crianças é um evento institucional, já faz parte do calendário da FAB já há alguns anos. Se eu não me engano, nós estamos no quinto ou sexto evento. Esse ano nós estamos com a parceria com a OAB, ela está dando esse suporte pra gente. É um evento que ele é organizado pelos alunos do sexto semestre de pedagogia, mas todas as turmas acabam colaborando, inclusive as turmas, alunos de outros cursos. É um evento beneficente, então assim, nós contamos com a colaboração das pessoas para que a gente tenha condições de organizar o evento. O ano passado, no evento, nós tínhamos aproximadamente 120 crianças, né? Então é um evento que os alunos eles passam um período significativo organizando, e esse ano a gente pretende continuar com o mesmo número de crianças atendidas, no caso, né? Vai acontecer no dia 24 de outubro. A gente resolveu adiar um pouquinho para respeitar a semana de provas, né? Semana que vem é uma semana tensa. Né? Então, a gente deixou um pouquinho mais para o final do mês para que os alunos tivessem condições de fazer concluir a semana de prova e depois voltar para a organização. Okay. Né? Esse evento nós sempre convidamos as crianças atendidas também pela Casa de Apoio. Legal. É um evento, a gente fala que é um evento aberto. Por quê? Porque o Yuri, ele cria um link para inscrições. Então, não são inscrições só de filhos, sobrinhos de alunos e professores. Então, o pessoal da comunidade que tiver interesse também podem se cadastrar. Pode entrar com o seu cadastro, Isso. Por quê? Na verdade, a gente tem essa preocupação porque geralmente nós organizamos as lembrancinhas. Então, nós ficaríamos muito tristes se alguma criança saísse sem a lembrancinha. Nossa. Então, a gente fecha no número X para que a gente tenha condições de atender com qualidade. Ah, legal. Então é um evento maravilhoso. Ó, tem aí algumas imagens passando aí também na tela sobre o evento. Aí, ó. Gente, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar então esse link de inscrição e vamos deixar na legenda do post. Pra quem quiser participar, só entrar no post que vai estar lá, e próximo da semana a gente publica novamente. Perfeito. Pra poder ajudar aí a... Perfeito. Você que tá vendo esse corte aí no Instagram, aqui no link, embaixo aqui dessa postagem vai ter... Ele tentando adivinhar onde que vai ter. Eu não sei onde é que vai. Em algum lugar. Em algum lugar aqui vai ter um link pra vocês. E assim, gente, eu vou vender o peixe também. Claro. Como eu falei pra vocês, como é um evento beneficente, se de repente se alguém quiser colaborar com alguma doação, então entre em contato com a gente na FAB. Pra você que tá vendo esse corte, vai estar o contato da FAB também, tá bom? Pra você que tá vendo esse corte e quer ajudar doando, vai estar por aqui o link. Em algum lugar vai estar aí. O código do Instagram vai estar aqui embaixo, aqui brincadeiras à parte, mas vai estar aqui embaixo o link pra você poder entrar, fazer sua doação, entrar em contato, tá bom? E é isso. É isso. Meninas, muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos o convite. Foi um momento muito rico. E eu gostei muito. Sim. Eu achei que fosse ficar extremamente nervosa, mas foi com tranquilidade. Não, é uma conversa. Uma barriga que passa rápido. Mas aí você esquece que tem 3 câmeras, que tem não sei quantas pessoas assistindo ao vivo. Fantasma, tá que vai passar na rádio depois. Então, mas meninas, a gente agradece vocês terem vindo aqui. Muito obrigado. Fica aberto aqui também para as próximas vezes também, tá? Você, depois que formada, também vai vir pra cá. Opa, gosto assim. Tá? Maluca, Você depois de formada também vai vir pra cá, não só como aluna. Então, obrigado, thank you, grazie, asante. Agradecemos vocês, agradecemos nossa audiência linda, maravilhosa. Você que assistiu aí no início, ou pegou a metade, ou tá assistindo agora até o final. Você que curtiu, comentou, compartilhou para aquela pessoa que gosta do assunto. Faltou mais nada, não? Agradeço também o Fantasma que tá aqui nos backstages, também sempre operando. Muito obrigado, Fantasma. Agradeço o Pet.
meu companheiro que tá sempre aqui do lado. E é isso, gente. A gente se vê Ficamos por aqui. toda sexta, 5h30 da manhã, aqui no Rádio Praia FM, Estúdios Costa Norte. É isso aí, gente.